Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna do 10º período da turma Noturno 2 da disciplina de Direito Internacional Privado do professor Dr. Emerson de Assis. Hoje vou trazer para vocês sobre o Código de Bustamante. O direito internacional privado é responsável pelo conjunto de normas jurídicas criadas por um Estado, com a finalidade de resolver os conflitos de leis no espaço. Desta forma, ele é aplicado em situações que envolvam entes privados e indivíduos que figurem na condição de particulares. O Código de Bustamante relata em matéria civil e comercial entre países aderentes como sendo seu princípio geral que a jurisdição seja escolhida pelas partes, desde que haja elemento de fixação de competência, como também prevê a possibilidade de as partes, expressa ou tacitamente, submeterem a várias jurisdições. Eu me chamo Sara Santiago. Eu vim falar um pouco sobre os objetivos e os princípios do direito internacional privado. O objetivo central do direito internacional privado é coordenar a aplicação de normas incidentes sobre fatos que ultrapassem, por qualquer outro motivo, as fronteiras de um Estado e que envolvam a vida social de um indivíduo. E além dos objetivos, nós também temos o princípio para nortear todo o direito internacional privado. Primeiramente, vou falar do princípio da legalidade, que estabelece todas as ações que devem ser baseadas na lei, ou seja, tudo para ser interno no direito internacional terá que estar expressamente em lei. O princípio da equidade, que é o princípio que diz que todas as partes envolvidas em uma relação internacional devem ser tratadas de forma justa e imparcial. Nós temos também o princípio da boa-fé, que estabelece que todos os Estados devem agir de acordo com o espírito e o objetivo da lei. Isso significa que os Estados devem cumprir as suas obrigações de forma voluntária e não de forma forçada. E nós temos também o princípio da autodeterminação, que diz que os Estados têm o direito de determinar o seu próprio destino. Isso significa que os Estados têm o direito de escolher sua forma de governo, sua política interna e externa, bem como as leis que possam governamentar a sua população. Me chamo Camila e vou abordar sobre a área de aplicação do Código de Direito Internacional Privado. A Convenção vai abranger 3 áreas principais, que é o direito civil, o direito comercial e o direito penal. No campo do direito civil, a Convenção trata de questões como capacidade das partes, direito de propriedade, obrigações contratuais e a responsabilidade civil. Já no direito comercial, vai abordar questões relacionadas aos contratos comerciais, sociedades, falências e arbitragem comercial. E no âmbito penal, vai ficar estabelecido os princípios de cooperação entre os Estados partes para combater crimes transnacionais. Olá, meu nome é Luan, eu vou dar continuidade no nosso trabalho, vou falar sobre as contribuições e o impacto que o Código Bustamante teve no mundo. Bem, as principais contribuições e impactos do Código Bustamante incluem a unificação do direito internacional privado, em que ele estabelece normas comuns para questões como casamento, divórcio, sucessões, contratos e outros aspectos relacionados a relações internacionais privadas. Um segundo ponto seria a facilitação do comércio e a interação internacional, que o Código Bustamante, ao criar regras consistentes para transações comerciais e relações jurídicas entre os indivíduos e as empresas de diferentes países, isso foi particularmente importante em uma época em que o comércio e as comunicações internacionais estavam se expandindo, lá em 1928. Um terceiro ponto de impacto e contribuição do Código Bustamante foi a proteção dos direitos individuais, no qual garantia que as pessoas tivessem seus direitos e obrigações respeitados quando envolvidos em transações internacionais. E além de também que o Código Bustamante ele continua a ser referência. Embora o Código Bustamante tenha sido adotado há décadas, muitos de seus princípios e regras continuam a ser relevantes e são usados como referência. Além de tudo isso, é importante a gente lembrar que o Código Bustamante reflete o contexto histórico e político de sua época, e algumas de suas disposições podem não ser mais consideradas ideais ou eficazes nos dias de hoje. Porém, muitos países da região fizeram revisões a fim de se adaptar às mudanças das relações internacionais e às práticas comerciais globais. Outro impacto importante, enfatizado por Mazzuoli, foi que o Código Bustamante não uniformizou como deveria o que há de se entender por lei pessoal, que é uma expressão utilizada diversas vezes no texto para inúmeras situações
a envolver o Estado e a capacidade das pessoas. Sendo assim, Mazzuoli, no desenvolver de seu raciocínio, ele concluiu que para o Código Bustamante a expressão lei pessoal há de ser compreendida à luz do que cada Estado parte determina para a regência do seu estatuto pessoal. Para completar a questão do impacto do Código Bustamante, o momento de seu surgimento, lá em 1928, teve grande relevância devido às circunstâncias que o mundo veio a passar com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929, tendo em vista que as grandes negociações necessitavam de uma legislação competente para que regulasse essas relações. Por isso, o Código de Bustamante ela cooperou com essa situação. Bom, muito obrigado. Diante do exposto, nós temos em resumo que a Convenção de Direito Internacional Privado, também conhecida como Código de Bustamante, é um importante marco no campo do direito internacional privado, pois ele estabelece um conjunto de regras comuns para resolver questões relacionadas ao direito civil, ao direito comercial, ao direito penal, entre os países signatários. Essa convenção promoveu a cooperação jurídica internacional e contribuiu para o desenvolvimento de um sistema jurídico internacional mais justo e eficiente. Obrigada.